satisfação estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter um bom diálogo, especialmente tratando de questões que nos dizem diretamente respeito, que é basicamente olhando a perspectiva do mundo do trabalho. Bem, eu quero chamar aqui para a mesa, antes da gente começar, o presidente do sindicato, Nelson Paiva, para dar uma palavra rápida para a gente. Não tem que ficar na mesa, não. Pessoal, mais uma vez agradecer a presença de todas e todos, não só da direção, mas também convidados que estão aqui, funcionários nossos que estão aqui para assistir a palestra também, porque a gente tem formação também com os nossos funcionários, na medida dos que podem ficar, né, também, cada um tem uma atividade. E agradecer ao Márcio mais uma vez a presença dele aqui no 5, trazendo para nós e enriquecendo para nós o debate político que nesse momento ainda é muito importante. Porque eu gosto sempre de lembrar para todos nós aqui sempre que conseguimos eleger o companheiro Lula e esse governo não é nosso, ele é também nosso, que nós temos que disputá-lo e fortalecê-lo todos os dias, né? E nessa disputa ser crítico, estar junto e apoiá-lo naquilo, tudo que entendermos que é o correto, o coerente dentro da luta dos trabalhadores, da mobilização de esquerda, que é necessária para esse país retornar ao bem-estar social, que nós tínhamos em crescente, não pleno, mas em crescente até um dado momento, né, do nosso últimos 20 anos aí, mas que depois foram sucumbidos pela direita, golpe na companheira Dilma, né, a presidenta Dilma, que chegou no cume de termos a extrema-direita, né, assumindo uma posição de protagonismo através do presidente que foi eleito da maneira que a gente sabe muito bem como foi. E que conseguimos, com a força de todos e muito cata-cata de voto, o Nordeste nos ajudou muito, mas o cata-cata de voto foi importante. Cada voto foi importante. Por isso que cada dia de disputa e de fortalecimento desse governo é importante para nós. Então, saudar mais uma vez essa nossa reunião, nossa palestra com o Márcio Postman aqui, com o companheiro Arthur, Escola do Professor, Organização Sindical, Secretaria e todos que participaram da organização. Obrigado. Bem, gente, antes de começar, eu vou só passar para a dinâmica, a gente vai dar mais ou menos aí uns 30 minutos para o professor falar, e aí, a partir disso, a gente abre pergunta e debate. Aqui a gente deve ir até aproximadamente 8 horas, que é a hora que a gente está, né, terminando devido ao retorno do Márcio, para ele poder pegar o avião de volta, né, que seja pertinho, mas, né? Márcio. 30 minutos. Eu pegaria. Vamos ver se o tom de voz está bom, assim, razoável. Ótimo. Muito bem. Nós estamos, de certa maneira, retomando uma trajetória de reflexão que é absolutamente essencial aos movimentos sindicais. Depois de um período difícil, que foi justamente a pandemia, embora ocorreram muitas interações, discussões, mas sempre pelo lado remoto, que é melhor do que nada, mas distante de ser algo que parece presencial, a possibilidade da troca, a interação mais direta. E penso que atividades como essa devem serem fortalecidas na medida que nós temos mais clareza do momento chave que
que todas as gerações, as diferentes gerações, estão vivendo nesse início desta terceira década do século XXI. Uma década, eu diria assim, decisiva para o Brasil, para a nossa sociedade. E me parece isso muito importante porque isso nos abre a possibilidade de olhar para a frente. Infelizmente, nós ainda estamos muito contaminados por uma reflexão que olha mais para trás do que para frente. E isso, de certa maneira, termina tendo repercussões na medida em que nós não estamos disputando o futuro. Eu sempre gosto de lembrar, eu ainda quando muito jovem, fazendo a graduação, 40 anos atrás, nos anos 80, todo mundo aqui é jovem e vai lembrar, mas houve nos anos 80, era muito comum no Brasil haver um debate sobre o futuro do Brasil. Instituições de estudos, de pesquisa, universidades, bancos, governo, instituições de pesquisas estaduais, de planejamento e mesmo nacional, traziam elementos sobre o que poderia vir a ser o nosso país 10, 20 anos depois. E havia um questionamento muito grande do que seria o Brasil no ano 2000, por exemplo. E, de certa maneira, o nosso país sempre foi visto como o país do futuro. Bem, o fato concreto é que nós estamos nessa terceira década desse século e praticamente não há debate sobre o futuro. É raro haver alguma discussão ou mesmo um produto que busca especular sobre o que será o Brasil daqui a 4 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Isso é incomum, digamos assim, porque desde o Império, desde 200 anos atrás, sempre tinha essa expectativa de que o futuro para nós estaria garantido. A visão de atraso que tinha, digamos, ao longo do século XIX no Brasil, era a ideia de um atraso que decorreria justamente pelo fato do Brasil estar situado no mundo novo, considerando o mundo velho que era a Europa. Então era natural que houvesse um atraso relativo aos países mais avançados, mas que com o passar do tempo nós atingiríamos, digamos, o parâmetro de bem-estar, de riqueza, visto em outros países. Então havia uma visão, digamos assim, positiva do futuro. Isso, de certa maneira, há 100 anos atrás, a comemoração do primeiros 100 anos da independência, na década de 20, do movimento do modernismo brasileiro, do movimento dos tenentistas, movimento do nascimento do Partido Comunista no Brasil, há um questionamento a respeito desta ideia de atraso, que não seria um mero atraso temporal, mas na verdade era um atraso decorrente da forma com que o Brasil estava inserido no mundo. Um país que prosseguia sendo basicamente um país produtor, aquilo que o Oswald de Andrade denominava o país de sobremesa, o país que produzia bens para exportar, bens como o cacau, como o café, como, entre outros, é claro, que garantiam a ideia de sobremesa, não a essencialidade, digamos assim, da presença do Brasil no mundo. E a partir desta ideia de que o atraso não era um problema apenas temporal, mas devia da forma com que nós estamos nos inserindo no mundo, nós não teríamos um futuro que poderíamos imaginar a ter. E é nesse sentido, portanto, que emergem visões como o subdesenvolvimento, o atraso brasileiro decorrente da forma com que se constrói a ideia de futuro. E há, como sabemos, a partir da Revolução de 1930, um forte movimento no Brasil de reorientar o nosso caminho. Abandonamos praticamente o que era a antiga sociedade agrária, uma sociedade muito primitiva, uma sociedade em que o analfabetismo era gigantesco, grande parte da população morando no campo, uma sociedade em que a
possibilidade da mulher ter alguma participação na vida social, política, econômica era residual, pois falávamos de um país que na década de 20 a expectativa média de vida do brasileiro era ao redor de 35 anos de idade. E as mulheres viviam, talvez, obviamente, é a média expectativa de vida, é muito difícil superar os 5 anos de idade no Brasil daquela época, mas havia, evidentemente, pessoas que viviam mais do que 35 anos de idade. Mas uma mulher que vivia 35 anos de idade poderia ter entre 10 a 15 filhos. Imagina a situação, olhando essa parte em que a mulher era praticamente uma máquina de reprodução humana. E isso vai se alterar basicamente no Brasil. Em 30 anos, de 1930 a 1960, o país tem um salto enorme e muda praticamente a nossa sociedade. Um país urbano, um país que avança na industrialização, né? Um país que vai se reposicionando no mundo e passa já no final dos anos 70 e 80 a ser um país que produz e exporta bens industriais. Poucos países no mundo tinham essa capacidade, países que de fato se industrializaram e construíram uma base de exportação, era basicamente o Brasil e a Coreia do Sul, países de passado colonial que tinham, na verdade, construído uma estrutura produtiva inegável. Nós podemos até falar que na virada dos anos 70 e início dos anos 80, nós tínhamos em construção uma espécie de vale do silício no Brasil. Nós estávamos muito avançados já na indústria eletrônica, por exemplo. A região de Campinas era considerada algo que poderia vir a ser uma espécie de vale de silício, com a construção de instituições vocacionadas para a pesquisa, como o CPQD, que seria o Centro de Produção de Tecnologia em Telecomunicações, CTI, o Centro de Informática e Tecnologia, e tudo isso associado, na verdade, a universidades, é claro, mas também à possibilidade de abertura de novos negócios. Nós éramos, inclusive, já nos anos 80, um país que produzia microcomputadores. Tinham várias empresas, Scopus, Itautec, por exemplo. O Brasil era a referência, inclusive, Cobra, isso, eu só estou lembrando. Vários, né? O Brasil era referência, inclusive, na produção de centrais telefônicas, obviamente que está superado, mas naquela época, a Telebrás, ela na verdade estava numa posição comparável com o que hoje são as Big Techs, obviamente, isso nos anos 80. Bom, nós sofremos um tombo ali, virada dos anos 80 para os anos 90, tá certo? E nós perdemos esse rumo no futuro. E por isso passamos um longo período de resistência, não é? Um período de acúmulo de força, vamos dizer assim, não é? Com idas e vindas, mas tudo para chamar a atenção para o fato que, eu diria assim, todas as gerações que estão vivendo esse início da terceira década do século XXI vivem uma oportunidade histórica, porque acredito sinceramente que nós estamos diante de uma mudança de época que abre oportunidades de futuro muito importantes. Futuro esse que, infelizmente, nós não estamos muito bem disputando. Certo? Eu até diria que a direita, ou a extrema-direita, está mais preparada para discutir e lutar por esse futuro do que nós. Até porque eles assumiram uma posição, digamos, antissistêmica. E nós somos, digamos assim, aqueles que defendem a ordem liberal burguesa. Nós defendemos a República, a Justiça, tá certo? O Legislativo, o Executivo, e sabemos que são instituições apodrecidas, com vários problemas. Tá certo? Mas, obviamente, que ao sabermos desses limites, não estou dizendo isso porque acho que haveria alternativa de não defender, mas é importante que seja uma defesa crítica apontando um caminho de alteração. E por isso que me parece muito importante que os sindicatos voltem, de certa maneira, a produzir e difundir conhecimento em torno dessa perspectiva de mudança em relação ao futuro.
Até porque, como sabemos, nós vivemos uma sociedade de classes, não é? E que na sociedade de classes, os que planejam o futuro são basicamente os que têm dinheiro, os ricos. Esses planejam décadas. Os pobres, os miseráveis, o morador de rua, esse planeja um dia. Ele nem sabe se amanhã vai estar vivo, como é que vai ser a noite, essa noite, né? Se vai se alimentar, se não vai sofrer algum ataque à noite, etc. A classe trabalhadora organizada planeja um mês. Esse mês fiz uma hora extra, vai dar para levar a família para almoçar fora ou algo assim. A classe média, os postos intermediários planejam o ano. Esse ano, então, vou juntar o 13º com o terço de férias, vou fazer uma viagem para o exterior, vou trocar o automóvel, vou fazer uma reforma em casa. Então, a classe trabalhadora não tem a oportunidade de planejar o seu futuro. É por isso que as instituições de representação de interesses, os sindicatos, a associação de bairro, moradores, as associações estudantis, os partidos, teriam esse compromisso de trabalhar para o futuro. Porque o futuro é que é algo que nos alimenta do ponto de vista do que representa o progressismo, a esquerda, que acredita que amanhã pode ser melhor do que hoje. Mas para ser melhor, a utopia ela precisa estar embasada em algo que nos estimule a fugirmos da dedicação que a gente tem cada vez mais ao nosso cotidiano, ao nosso umbigo, que é um pouco o que a ideologia neoliberal estimula cada um de nós, a nos mover, dado o quadro. O que a extrema-direita trabalha? Dada a dificuldade, o capitalismo é assim mesmo. Certo? Essa disputa, não tem outra coisa melhor, mas é assim. E só vai sobreviver aqueles que estiverem mais preparados, individualmente, e não coletivamente. Então, tudo isso para chamar atenção ao fato que me parece que nós estamos diante de uma oportunidade histórica, comparável a outros momentos da história brasileira, que foi uma disputa muito grande, que mudou época no Brasil, como aconteceu lá na década de 1880, quando estava em jogo o futuro do trabalho escravo ou do trabalho livre. Uma disputa grande que durou 20 anos. Obviamente que a disposição, o projeto dos abolicionistas não era tão somente a soltura dos escravos, era mais do que isso. Era uma inclusão dos escravos, dos miscigenados, numa sociedade diferente, passava inclusive não apenas para a libertação e a formação do mercado de trabalho, trabalho livre, mas o acesso ao conhecimento, a universalização que se imaginava que a República deveria fazer no Brasil, a universalização do ensino, da educação, não é isso? A própria distribuição de terras, formando uma espécie de classe camponesa de miscigenados, de negros. Isso evidentemente não aconteceu, mas nós não podemos negar que foi um momento que nos distanciou crescentemente do que era o Brasil até o final do século XIX, que passamos a ser a partir então do fim da escravidão. A gente diz fim como um marco, mas infelizmente as notícias continuam nos dizendo que nós temos experiências, não é, de trabalho muito próximas, comparáveis à escravidão nos dias de hoje. Também me parece importante destacar novamente a década de 1930, que é outra década importante do ponto de vista de mudança histórica do Brasil. Coisa que vai se constituir um país urbano, industrial, diferentemente de um país agrário. O esforço que se construiu em torno de um projeto de uma sociedade salarial. A conversão de uma massa sobrante no campo em proletários urbanos, estimulados pela perspectiva de ter uma cidadania jamais conhecida no país, que era a cidadania através dos direitos do trabalho, o direito à previdência, o direito ao salário mínimo, direitos, enfim, à jornada de trabalho de 48 horas semanais e assim por diante. Tudo isso, na verdade, mobilizou a sociedade em torno de um projeto. A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, que foi como se nome, consolidou, ela sistematizou em 900 e poucos artigos cerca de 15 mil leis que haviam no país, fragmentadas, leis específicas para categorias, para setores que
tinham mais força para poder viabilizar no parlamento uma legislação própria, então se consolida no Estatuto do Trabalho. Mas mesmo assim, em 43, a CLT só foi aprovada para trabalhadores urbanos. E segundo o IBGE, o censo de 40 mostra que apenas 10% do total dos ocupados é que tinham acesso à CLT. Então a CLT foi feita para algo que quase não existia no Brasil. Mas com o passar do tempo, a industrialização, encaminhamento, a CLT foi ganhando corpo, né, e se estendendo, ampliando, se aprofundando, e até mesmo 20 anos depois, a partir de 1963, com o Estatuto do Trabalhador Rural, também os trabalhadores rurais passaram a ter acesso a uma parte dessa legislação, até a equivalência de direitos do ponto de vista previdenciário pela Constituição de 1988. Então, tudo isso é uma luta enorme da classe trabalhadora, das suas instituições de representação de interesses. Qual é a questão que estaria estimulado aqui a avançar? Nem sei quanto tempo ainda eu tenho, mas uns 15 minutos. Qual é a questão? É que esses últimos 30, 40 anos, nós fomos, na verdade, interpretando a ideia de futuro como quase uma tragédia no país. Quando se fala de futuro, e inclusive até nem é bom falar de futuro, porque o futuro nos é apresentado como algo pior do que nós temos hoje. A maneira com que foi sendo tratada o tema do futuro nos levou, na verdade, a viver cada vez mais o presente, como se o país estivesse submetido a uma espécie de pronto-socorro que lida apenas e tão somente com as emergências. Mas mesmo no pronto-socorro que lida com as emergências, né, que tem que ter gente preparada para as tragédias, né, esfaqueamento, um acidente de trânsito, né, pessoas que têm que fazer cirurgia de hernia de disco, essas coisas todas que acontecem, tem que estar ali preparado para lidar com as emergências, não é isso? Agora, mesmo o pronto-socorro, ele também planeja, porque o pronto-socorro, para poder continuar atendendo, tem que ter uma compra, um estoque de remédios, de equipamentos, de mão de obra. O fato é que nós fomos nos especializando em lidar com o presente, fundamentalmente, com as emergências. Certo? O sindicato lida com isso, é o problema do reajuste, é o problema da demissão, né? Conversando esses dias com os companheiros dos sindicatos metalúrgicos, né, do ABC Paulista, faziam as estratégias de greve, etc. Hoje estão lidando para evitar demissões, fechamento de empresas, né? Mudou o contexto e nós fomos, de alguma forma, nos apequenando a essa perspectiva do curto prazo. Então, acho que é importante destacar que a gente precisa, na verdade, construir uma leitura diferente a respeito do que nos espera no futuro. O futuro não está determinado. O futuro é resultado de correlações de forças, de visões, né, da concretude que se faz a partir daquilo que se imagina ser possível. O que eu quero chamar a atenção é que o nosso diagnóstico, que era um diagnóstico lá, Celso Furtado, dizia, o Brasil nunca teve, isso lá nos anos 90, nunca teve tão distante do que ele poderia ter sido do que ele era. Ou seja, o que eu estou querendo aqui destacar é que nós precisamos destacar assim, aonde nós queremos ser. Certo? E em função de aonde nós podemos vir a ser, como é que nós estamos hoje. E o que precisamos fazer para chegar lá. Porque isso é possível. Em outros momentos já se fez isso. Imagina, em 1871, o primeiro discurso contra a escravidão feito aqui no Rio de Janeiro, no parlamento do Império, por Joaquim Nabuco. Ele foi quase apedrejado. Agora, menos de 20 anos depois, a abolição da escravatura aconteceu. É necessário, portanto, sonharmos com aquilo que nós poderíamos de fato vir a ser. Isso é uma mudança substancial na forma de olhar o futuro, porque o que nós temos hoje é o seguinte, a visão que permanece é a seguinte, hoje nós estamos mal, mas ontem nós fomos bem. E se ontem fomos bem, então é possível que ontem possa vir a ser o hoje. Ou seja, nossa reflexão sobre o presente do futuro é a partir do presente do passado.
E isso nos coloca sérios problemas, porque quando a gente vai tratar do futuro, quando se fala assim, a globalização é um fenômeno que veio para ficar, não é? Os países estão submetidos ao poder das grandes corporações, que lutam cada vez mais por ter acesso quase que livre aos países, não querem pagar impostos. Então, o que nós podemos fazer diante da globalização é, de certa maneira, resistir, não é? E adaptarmos ao contexto que as corporações vão nos impondo. Então, a reforma trabalhista de 2017 é até melhor fazê-la, porque se não fizéssemos, não é? Ao invés dos recursos das grandes empresas virem para o Brasil, do investimento, etc., iriam para o Paraguai, porque afinal de contas, no Paraguai, as férias são só de 15 dias. Ou um tema mais complexo, mas também não menos importante, que é o tema da tecnologia. A tecnologia é nos colocado diuturnamente como sendo negativa ao emprego. Hoje está difícil o emprego, agora com a tecnologia vai suprimir emprego, agora tem até o carro sem motorista, não é isso? Agora eu estava lendo uma matéria para vir para cá que o porteiro, agora o porteiro de vários prédios vai ficar num lugar só com várias câmaras, então não vai precisar. Ou seja, o que nos é exposto, bom, se a situação do emprego está ruim, amanhã vai ter um pior. Então é melhor que eu estude, que eu me prepare para disputar um emprego com vocês, porque não vai ter mais emprego. Ora, se nós olharmos de uma maneira distinta, né, sobre essa questão da tecnologia, por exemplo, estudos, porque em grande medida essa leitura que é feita sobre o pessimismo em torno do emprego é uma leitura que vem produzida por, em maneira geral, consultorias patronais. É o Fórum Econômico Mundial, Indústria 4.0, tá certo? É uma leitura patronal que a eles, obviamente, interessa oferecer a visão pessimista do emprego, porque, diante do pessimismo do emprego, os trabalhadores, de alguma forma, ou se acomodam e aceitam qualquer remuneração, porque, se fizeram o movimento contrário, vão ficar, inclusive, sem emprego. Então, essa visão é uma construção ideológica daqueles que planejam o futuro. Mas quando nós vamos olhar os dados, dependendo da leitura que se faça, por exemplo, eu tomo sempre o ano de referência de 2019, porque 2020, 2021, até hoje, né, o quadro, em função da pandemia, não é tão satisfatório para utilizar os dados que oscilaram em função do que aconteceu em função da pandemia, mas em 2019, por exemplo, tem a Federação Internacional de Robôs, de robótica, eles fazem um levantamento da quantidade de robôs, de inteligência artificial que vem sendo difundida no mundo. E eles mostraram, por exemplo, lá em 2019, que os países que mais inteligência artificial, mais uso de robôs tinham, estamos falando, portanto, da Alemanha, Singapura, Coreia, Taiwan, China, Estados Unidos, esses países que mais têm avançado no uso de tecnologia, não eram os países com alto desemprego. As informações, inclusive, davam conta de alguma coisa em torno de 3 a 4% da força de trabalho estaria desempregada. Nesses países de alto uso tecnológico. Obviamente que isso não significa dizer que não tem problemas no mercado de trabalho. É claro que tem vários problemas, mas o chamado desemprego estrutural, tecnológico, que sempre vem acompanhado com a ideia de que a tecnologia suprime empregos, nesses países não se verificava. Ao contrário dos países com menor uso de tecnologia, que seriam justamente os países com problemas sérios de desemprego. Então a gente precisa avaliar melhor que nós estamos submetidos a uma nova divisão internacional do trabalho, que vai separando os países que têm capacidade de produzir e difundir bens e serviços digitais, tecnologicamente mais avançados, com maior conteúdo tecnológico, dos países que não têm condições de produzi-los e, portanto, são só apenas consumidores. E para serem consumidores, são também importadores, que é a condição que nós nos encontramos no Brasil. Nós somos um país importador de produtos, de bens e serviços digitais. O celular que nós temos, o computador, bem, toda a parafernália da era digital, nós compramos de fora. E para poder comprar de fora, nós precisamos
ter moeda, ter divisas para poder pagar. E para isso nós estamos cada vez mais aprofundando o modelo primário exportador, produtor, não é, de commodities. Bem, então, nessa circunstância que nós nos encontramos, nessa divisão internacional do trabalho, dificilmente vai ter emprego decente. Ah, mas vai ter muito emprego com as plataformas digitais. Sim, mas a gente sabe quais são as condições que estão ali do ponto de vista de trabalho. Bom, mas essa é evidência a questão. Se nós quisermos termos um futuro diferente, isso pressupõe, na verdade, mudar a forma com que nós estamos hoje participando da divisão internacional do trabalho. Nós precisamos produzir, precisamos internalizar esta geração nova da indústria de bens e serviços digitais. Nós já fizemos um movimento anterior, temos passos muito importantes nesse sentido. Agora, o fato concreto é que, na maneira com que nós estamos inserindo no mundo, nós estamos nos transformando cada vez num país periférico, produtor de bens primários para a China. A China já corresponde a mais de 1/3 de tudo que nós produzimos e exportamos. Somente 2 países anteriormente tiveram a mesma posição no comércio externo brasileiro. Foi os Estados Unidos entre 1920 e 1970. Chegou a ter quase 50% de toda a nossa produção vinda dos Estados Unidos, produção importada, vinda dos Estados Unidos, ou nós exportando para eles. E antes disso, era a Inglaterra. E antes da Inglaterra era com Portugal, mas aí foram 3 séculos, né, do exclusivismo metropolitano. Então, essa é uma questão que eu gostaria de trazer para vocês. Ela está nas nossas mãos. Nós temos condições, tá certo, de atuar, e esse é o papel importante do sindicato, de ter uma visão de que o futuro pode ser muito diferente do que nós temos hoje. Está nas nossas mãos, tá certo? Pressionar. Esse é o papel também da atuação sindical numa sociedade democrática. Que país nós estamos almejando para o Brasil daqui a 7 anos, 2030, quando fará 100 anos da Revolução de 30, que colocou, na verdade, um questionamento profundo nos limites da sociedade agrária naquela época. O que nós temos para propor? Em termos educacionais. Porque a era digital muda muita coisa. Mudou todas as formas de relacionamento. Isso implica, inclusive, uma alteração profunda na forma de fazer sindicalismo, inclusive, não só sindicalismo, mas também atuação político-partidária. E, para terminar mesmo, esse entendimento de que é fundamental uma divisão, uma participação diferente do Brasil na divisão internacional do trabalho, a forma como que está estabelecida, porque a trajetória que nós estamos realizando é uma trajetória que vai, na verdade, dividindo profundamente o Brasil. Euclides da Cunha, 120 anos atrás, ele olhava o Brasil e dizia assim: olha, o Brasil é dividido entre 2 tipos de pessoas. De um lado, não é, as pessoas que moram nas regiões litorâneas, que são as pessoas que são mais capacitadas, estão mais preparadas, digamos assim, para incorporar a modernidade. Então, são localidades em que a educação é mais avançada, do que as formas de convivência, de sociabilidade próximas da Europa. Então, é um povo diferente daquele povo que morava no interior, o caipira, não é? As várias formas, sertanejos, camponeses, etc., que seriam aqueles resistentes à modernidade. Né? Seria o povo mais atrasado, o povo da pobreza, né? Da miséria do país, etc., do letramento. Bom, estou só levantando essa visão importante de Euclides da Cunha, um grande brasileiro, para chamar a atenção que hoje, ao que tudo indica, o Brasil, na verdade, inverteu essa situação. A pobreza do Brasil hoje, o atraso do Brasil está nas regiões litorâneas. Se a gente olhar o centro das nossas cidades, né, a concentração de
desempregados, subempregados, moradores de rua. A concentração da própria desigualdade, isso quer dizer que não tenha ricos, mas digamos assim, as massas empobrecidas, situam-se justamente nas regiões metropolitanas do país. Olhando os dados do IBGE, que calculam o PIB, Produto Interno Bruto, por município, nós temos praticamente um conjunto grande dos municípios que crescem 2% como média anual ao ano. Isso é quase nada. E é uma região litorânea do Brasil, né, que expressa cada vez mais, então, esse processo de empobrecimento ao qual nós estamos submetidos, né, cada vez mais disputados, né, por um novo sistema jagunço. Voltando, então, ao sistema jagunço, aquilo que o próprio Euclides da Cunha descreve os sertões, por exemplo, né, ou Guimarães Rosa, um pouco mais à frente, sobre os grandes sertões veredas, né, identificando que o sistema jagunço no Brasil, no final do século XIX e no século XX, era basicamente aquele sistema que buscava organizar o pessoal do interior. Canudos, que foi a segunda maior concentração populacional da Bahia, no final do século XIX, chega de 25 mil pessoas, eram organizados por um fanático religioso. E era uma espécie de economia solidária ali que viviam eles, à margem do capitalismo. Então, o fanatismo religioso como uma forma de organização de uma massa da população sobrante que estava no interior, à margem do capitalismo. E não apenas os fanáticos religiosos, mas também o banditismo social, Lampião. Não somente ele, mas eram expressões de organização de um povo sobrante, atrasado nesse sentido. Bom, hoje, onde é que está o novo sistema jagunço, se não nas regiões litorâneas do país? A milícia, mas não só a milícia, o crime organizado, o fanatismo religioso. Bom, mas quando a gente vai olhar no interior do país, obviamente não é todo o interior do Brasil, mas uma parte do interior de São Paulo, pega Paraná, avança para o centro-oeste, vai até o norte, Mato Piba, do país, lá nós temos as regiões mais dinâmicas do país. São cidades agrárias. São cidades cujo PIB cresce 6, 7, 8% ao ano, uma espécie de China no Brasil, produzindo para exportação. Cada vez mais descolada com a nossa realidade. E hoje, como os dados mostram, realidades muito próximas da extrema-direita. Bolsonaro, né? Então, é isso que eu quero chamar a atenção, essa fragmentação do país, porque não tem projeto que unifique. E por incrível que pareça, digamos assim, o polo da direita que está nos indicando alguma possibilidade de a gente aproveitar esse dinamismo, essa riqueza a favor do Brasil. O governador Caiado, por exemplo, conseguiu aprovar na Câmara, na Assembleia Legislativa do Goiás, a tributação sobre a exportação de bens primários. Está parado no STF. O governador do Paraná também fez o mesmo movimento. Então, tudo isso para chamar a atenção ao fato de que nós estamos vivendo um momento histórico, nacional, muito importante. E que o conhecimento é chave para nos permitir construir uma visão diferente dessa que está no Brasil a respeito do futuro. Precisamos voltar a tratar do futuro. Obviamente, não uma questão abstrata, mas do ponto de vista concreto em relação às lutas que nós caminhamos aqui. Então, eu vou ficar por aqui para ver se tem algum debate. Já passei do meu tempo. Não passei. Gente, então, eu estava pensando em, acho que para ficar mais organizado, a gente abrir umas 5 perguntas e aí junta e responde e depois mais 5 para não fica muita coisa ao mesmo tempo, algumas vezes fica até confuso para poder te responder. Mesmo da pergunta. 2 minutos? Isso é uma pergunta. Só pergunta mesmo. É que tem gente que pode dar um contexto junto, a gente dá 2 minutos para pegar uma colher de chá. Antônio não, Antônio fica 1 minuto só, pergunta. Antônio levantou a mão, tirou o caminho.
Se não fosse o terceiro, o primeiro, Vem à frente aqui para poder gravar. Vem na frente para você ser bonito. Vai ser bem bonito. só perguntei. Vai tentar, respira. Vou conseguir. A gente diz que o Brasil não é para iniciantes, não, alguém já disse isso, né? E nós aqui no sindicato o tempo todo, a gente acaba dizendo isso. Eu posso dizer o seguinte, a gente tem duas questões que eu queria levantar. A gente viveu agora o atraso e num setor adiantado, que é a vitinicultura, né? E apareceu a figura do gato, que é aquele sujeito que arrecadava, na década de 30, 40, 50, arrecadava mão de obra do latifúndio. E agora a gente viu a figura do gato levando gente, trabalhadores, baianos para a vitinicultura numa área de uma indústria avançada, né? Como é que você vê isso? Que contraditório é esse? E a outra questão, a gente está dentro do sindicato, né? E está falando de desemprego, a grande massa desempregada e o desemprego funcional, etc. Como é que, claro que você não tem a saída para isso, mas como é que você vê a representação sindical dos trabalhadores, mas em uma estrutura como essa aqui, representando só professores, né? Essa organização por ramo de atividades e desempregado, como é que a gente representa? Senão a gente representa só aquele que trabalha, né? Que está com carteira assinada. Aí é pouco, né? E como trabalhar isso? Que forma a gente pode arranjar para representar, tá? Eu ia perguntar isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Luca, na verdade só exerci a profissão de professor no oeste do Pará, isso, anos 80. Questão básica, e que bom estar no meio de professores. A questão básica é a seguinte, ele mencionou a China como maior compradora de nossos commodities. No entanto, ela já está tomando alternativas, conforme informações e estudo do professor Luiz Gonzaga Beruso, numa palestra online recente, de que a China está investindo em outros países, principalmente na África, para comprar novos commodities e realmente ter as fontes do que ela precisa, e o Brasil vai acabar sobrando nessa. Situações, qual seria a alternativa? Arrumar outro comprador de commodities ou a gente assumir o papel realmente de produtor e exportador? Para mim tinha sido você que viu. Bom, de qualquer maneira, então eu vou falar. Aqui na frente para Pode para frente gravar, por favor. Ela vem, depois ele, depois você. Ele fechou o cinto. Muito obrigada pela brilhante palestra. Cada vez me dá mais preocupação com as saídas que a gente tem, né? Não só como país, mas como categoria. A gente está aqui tentando preparar a juventude para um novo Brasil. Mas o governo parece que não quer isso, né? E uma das provas é esse novo ensino médio, que todo mundo critica, mas parece que o governo não está querendo revogar. Como é que a gente vai preparar as pessoas para deixar de ser esse país que você acabou de descrever tão bem e se tornar um outro país que a gente quer e não consegue realizar? Sobretudo na escola pública, mas na escola privada também. Ele vem primeiro e depois você. Aí fechou. Obrigado. Meu nome é Jorge Lopes, sou juiz de trabalho aposentado. Nós temos milhares de questões aqui.
eu tomo muito cuidado e sou um crítico ao Temer, com a 13.467, que criou a terceirização e quarteirização, não que não houvesse até a súmula 331, podendo tornar um outro trabalho. Mas é perigosíssimo que aconteceu agora, até nas 3 vinícolas lá, no caso de, como você citou mesmo, né, de volta à escravidão. Né? Então a minha preocupação é essa, especialmente com o sindicato, com a inteligência, com a educação, porque sem educação nós não vamos a lugar nenhum. Então, qual a solução, ou a sua ótica pelo menos, né, com relação à legislação que atinge os sindicatos, que proibiu até as homologações, claramente, que tirou o imposto sindical também, são várias questões aí. Estou querendo para que pudéssemos dar oportunidades a outros brasileiros como nós, que estão, hoje eu tenho 72 anos, mas que querem começar, precisam, né? O país precisa de professores, mais do que qualquer outra profissão, né? Sobre a minha ótica. Então, qual é a sua ótica sobre a legislação, tá? Sobre esse olhar, sobre a 13.467 foi aprovada em 4 meses, né? A esse Congresso reacionarista também. Há muitas questões aqui, mas eu não vou me estender, senão eu não vou, né, tomar o tempo dos colegas aí. Muito obrigado pela gentileza. Boa noite a todos. Meu nome é Ari Miranda, sou professor da Escola Nacional de Saúde Pública de Fiocruz. Eu queria fazer uma provocação para o Márcio, em cima do estudo dele mesmo. Porque a gente herda, a partir dos anos 80, dois componentes fundamentais. Uma, a reconfiguração de classe no Brasil, certo? Ou seja, um processo de desindustrialização, que tem um livro excelente que ele escreveu, mostrando que de lá para cá a gente tinha 33% do PIB decorrente da indústria, hoje temos 9%. Né? Tínhamos 34% da taxa de sindicalização, hoje temos 14%. E nos transformamos numa cidade de serviços. A principal ocupação no Brasil hoje é o trabalho doméstico. A segunda é segurança pública e privada. Né? Ou seja, nós temos um universo de trabalhadores que são terceirizados, que são pejotizados, sazonalizados, trabalham, que não se sindicalizam, não se organizam, que não têm identidade com relação ao seu mundo laboral e dificilmente tem consciência crítica e perspectiva de transformação. Então, nós herdamos esse componente como componente da reestruturação da acumulação de capital, do neoliberalismo, que todos os governos do PT atravessaram sem tocar. Isso é importante, né? E, associado a isso, a saída do armário da ultradireita, com todas as consequências que nós vimos nesses últimos 4 anos, e que continuam muito fortes, como bem disse o Márcio, também uma eleição por 2 milhões de votos, né? No universo de 62 para 60 milhões. E é um fenômeno do mundo inteiro. Então, diante dessa estrutura inorgânica da sociedade civil, né? Diante ainda da hegemonia do neoliberalismo que campeia e num governo onde não está aliado à burguesia, a burguesia está dentro dele, né? Que até agora não apresentou nenhum projeto estratégico de enfrentamento dos nossos problemas, de 10 milhões de desempregados, 40 milhões de trabalho informal e essa tragédia social de 30 milhões da fome. Está se discutindo o valor do preço do petróleo hoje, não tinha que se discutir desde a época da formação do governo, quem vai fazer mal a Petrobras. Conclui, por favor. Vou concluir. A minha época é complexo e qual é o seguinte, qual é a nossa proposta estratégica que você acha, Márcio? A gente não estou colocando nem a perspectiva do socialismo, não. Mas será que não é enfrentar pelo menos o neoliberalismo? Privatizar a Petrobras, a distribuição, a Refino, a Eletrobras, a Vale, entendeu? Enfrentar todos esses componentes do neoliberalismo que jogaram o país nesse fosso que jogou, e o governo até agora não colocou nenhuma proposta. A nossa esquerda é uma esquerda liberal, não uma esquerda revolucionária. Essa é a minha preocupação. Desculpe se eu me estendi um pouquinho.
diálogo muito pertinente às questões aqui formuladas. Não sei se tenho capacidade de responder assim, dada a profundidade, a complexidade, vamos dizer assim. Pensei até mandar um Twitter. Como eu não tenho de todos, então vou responder rapidamente, reagir. O Antônio faz um levantamento desse tema dos problemas que já se sabia, obviamente, desde 2017, com a aprovação da Lei Geral da Terceirização e, posteriormente, a reforma trabalhista. Eu penso, inclusive, que a tarefa do novo governo, que está se estruturando, não apenas consolidar a vitória eleitoral, apesar de ter sido muito pequena, mas isso não é uma novidade nas democracias ocidentais. Tem sido sempre eleições muito apertadas quando se considera outros países, mesmo os Estados Unidos, por exemplo, uma vitória apertadíssima do Biden em relação ao Trump, como sabemos, mas também em outros países, no Chile, na Argentina, etc. Então, houve, de fato, uma vitória eleitoral, que parece inegável, mas nós não temos uma vitória política. Acho que esse é o desafio do novo governo, de certa maneira, consolidar uma vitória política. E a vitória política, meu modo de dizer, não é alterar, digamos assim, as razões pelas quais o golpe ocorreu lá em 2016. Que foi um golpe feito basicamente para sustentar, de um lado, o rentismo, na verdade, para sustentar o próprio rentismo. Um é o rentismo da renda da terra, se a gente for bastante acadêmico aqui, porque para os autores clássicos, David Ricardo, inglês, etc., renda da terra é tudo que é tirado da terra. Então, a agricultura, a pecuária, a mineração, isso é renda da terra, no conceito dele, mas também a renda financeira, o rentismo. Portanto, o que ocorreu a partir de 2016 foram uma série de iniciativas que visaram justamente favorecer uma espécie de maioria política que vive fundamentalmente desta perspectiva do rentismo. Então, o país está parado. O último ano que o Brasil registrou crescimento da economia em termos reais acima da inflação, do índice de inflação, foi 2010. De 2011 para cá, a inflação sempre é mais alta. Não que a inflação tenha sido muito alta, mas que o PIB tenha sido muito baixo. A última vez nós tivemos crescimento per capita foi em 2013. Então nós já estamos um tempo muito longo em que a economia não consegue crescer. Tá certo? E ela não cresce porque foram feitas ações que praticamente obstaculizam o crescimento. E num país que não cresce, um país estagnado, a forma de validar os lucros tem sido cada vez mais a superexploração da classe trabalhadora. E por isso que a terceirização, que a reforma trabalhista, a reforma previdenciária são necessárias. Porque se não houver esse sentido da superexploração, a taxa de lucro, na verdade, não se viabiliza, porque o país não cresce, a riqueza não cresce. Então, para poder ter lucro, é necessário extorquir de outros setores. O crescimento econômico ele permite, na verdade, ampliar a renda, então fica mais fácil repartir a renda. Agora, quando a renda não cresce ou fica paralisada, a população cresce, a tensão é muito grande. Por isso que o uso do Estado vem sendo fundamental para validar isso. E veja que não é apenas 2016, isso tem a ver com os anos 90, com a forma como o Brasil ingressou na globalização e as reformas. Estamos agora começando a discutir a tal da reforma tributária, sempre vem o tema da reforma tributária, mas o fato concreto é que foi feita uma reforma tributária nos governos neoliberais, os governos do Fernando, o Collor e o Fernando Henrique.
Que reforma eles fizeram? Eles fizeram uma reforma bárbara, que foi aliviar a tributação dos ricos. O regime militar, por exemplo, tinha um sistema tributário que era mais ou menos regressivo, ou mais progressivo que nós temos hoje. A alíquota máxima do imposto de renda para as rendas mais altas era de 60%. Hoje é 27%. Desde 1990 caiu para 25% e os ricos passaram a pagar menos impostos. Até 1994 havia um imposto de 15% sobre lucros e dividendos. De 95 para cá não pagam nada dos dividendos. Lucros e dividendos não. Que não sabe, o pessoal que mora na favela da Maré, que ganha lucros e dividendos, né, fica em bolsa. Não. São os ricos. É isso. Depois, em 96, a chamada Lei Candir. Esse colega meu na Unicamp, que foi para o governo Collor, mas fez uma lei que isentou a tributação do agronegócio, que é POP. Não paga imposto. Então o que aconteceu é que os ricos foram saindo de pagar imposto. Paga uma coisinha, mas cada vez menos. E para você financiar, não é, digamos, os gastos em torno da justiça social, de educação, saúde, etc., né? Para ser feito poder ter um orçamento menos deficitário, porque todo orçamento brasileiro tem déficit, e esse déficit é financiado com dívida. Dívida que é operada com altos juros, que remunera aqueles que têm títulos públicos ou privados. Então, os ricos aqui no Brasil é uma coisa espetacular, é um paraíso, porque eles não pagam imposto e ganham em obrigações financeiras, sem fazer nada. Dinheiro parado no banco. Nós temos 7 trilhões de reais depositados no financeiro brasileiro. 7 trilhões. Nem sabe o que é, a gente nem sabe o que é isso. No mínimo, eles ganham 13, e poucos por cento, que é a Selic. É muito mais, porque essa é a taxa base. Então, o país está armado para isso. Então, eu vou dizer o seguinte: o desafio do presidente Lula é consolidar uma vitória política, o que significa enfrentar essa tigrada, o que não é simples. Mas esse é o passo fundamental para a gente sair da divisão na qual nós participamos do trabalho no mundo. Para fazer com que a superexploração da força de trabalho não seja assim tão super, certo? Vai precisar mais do que aumentar o salário mínimo, certo? Mas vai precisar alterar as regras do trabalho no Brasil. É preciso reduzir jornada. Então, no mundo, nós falamos de jornada de 4 horas, 4 dias por semana. Eu nem vejo sindicato falar no Brasil isso. Tem algum sindicato defendendo isso no Brasil? Certo? Eu quero dizer assim, a nossa ligação com o futuro está tão pequena. Se a gente olhar o que era o sindicalismo dos anos 80, era a redução da jornada de trabalho, tá certo? Era a redução de imposto, tinha uma pauta gigantesca. E hoje a nossa pauta é muito limitada. Se a gente não sonha grande, obviamente que os nossos passos sempre são pequenos. É claro que ninguém vai fazer um sonho que nunca vai chegar, mas é preciso mobilizar a tropa. A questão que o Luca fala em relação à China, não é? Eu posso estar equivocado, mas eu tenho para mim que nós estamos diante de uma terceira guerra mundial. Embora ela não transpareça, mas ela é uma tensão enorme, não é? Porque possivelmente é uma guerra feita por 2 países que estão ocupando espaço, né, dos países principais, a China e os Estados Unidos. Essa questão, esta guerra, nos abre uma série de oportunidades no Brasil. Porque assim como abriu a Segunda Guerra Mundial para o Getúlio. O Getúlio fez um governo, né, no início dos anos 30, que tinha gente favorável à Alemanha, né, e outros favoráveis aos Estados Unidos. Favorável à Alemanha e aos Estados Unidos é que o Brasil precisa ser industrializado, precisava ter aço, precisava ter siderurgia. Nós não tínhamos tecnologia, não tínhamos dinheiro. E aí o que aconteceu? Tem missão para os alemães, tem missão para os americanos para ver quem é que nos ajuda. Quem dá mais?
E aconteceu lá em 1940, os Estados Unidos estrategicamente precisavam de um espaço para abastecer seus aviões para ir para a África. Rio Grande do Norte surge, na verdade, como um ponto central para os Estados Unidos, digamos assim, viabilizar o acesso à tecnologia da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que vem da US Steel, que ela repassa a tecnologia, e ainda eles oferecem um empréstimo do Exim Bank para construir a Companhia Siderúrgica Nacional e depois a Companhia Alcalis, por exemplo, a Vale do Rio Doce. A base da indústria brasileira vem ali, no conflito da guerra. Então esse, claro, não estou aqui defendendo a guerra, mas estou chamando a atenção que é uma oportunidade que nós não tínhamos há 20 anos atrás, no governo do presidente Lula. Inclusive, quando começou com um governo muito fraco, não tinha reserva, tá certo? Os Estados Unidos há 20 anos operavam praticamente sozinho. Não é, os Estados Unidos certamente tem força, mas não tem mais toda aquela força que tinha. Então, nos abre uma possibilidade enorme. É claro que a China não vai fazer o trabalho do Brasil. A China está defendendo os seus interesses. Por que ela vai depender de comprar só soja do Brasil, se pode comprar e estimular soja na África, ou mesmo na Rússia? É da natureza, está certo eles. Errados somos nós, que não sabemos, está certo? O presidente Lula está indo este mês, no final do mês, para a China. Né? Vamos ter presidente do Banco dos BRICS, a presidenta Dilma. Ora, se nós não aproveitarmos esse momento, está certo? Quando é que teremos novamente uma oportunidade como essa? Mas recordo aqui o que dizia Oswaldo Aranha, em 1933, o Brasil é um deserto de ideias. Quer dizer, de homens também, mas hoje em dia não é bom falar nisso, então, só de ideias, está certo? Essa é a questão, quais são as ideias que nos movem? As oportunidades estão aí. Marina, sobre a questão da saída. Bom, o tema da juventude. A gente sempre diz, né? O Brasil é o país da juventude. Mas nós somos hoje um país que não discute a sua demografia, a sua população, a sua juventude. Em 2009, nós chegamos a ter quase 54 milhões de jovens de 16 a 29 anos de idade. Hoje, o censo, esperamos que saia, a gente vai saber melhor, mas possivelmente hoje nós temos 48 milhões de jovens. Tínhamos 54, hoje estamos com 48. Tá? Em 2100, com as projeções feitas antes da pandemia, daríamos 26 milhões. Jovens. Então, jovem já é cada vez mais algo em redução no país. Até, bom, estamos aqui na casa dos professores, das professoras, mas vocês possivelmente sabem que o Brasil é o país que mais fecha escola no mundo, né? 50 mil escolas fechadas nesses primeiros 20 anos do século. O que está acontecendo com os prefeitos? Reduz a pressão de alunos, né? Fecha a escola e concentra tudo no mesmo lugar e muito transporte para deslocar as crianças de um lugar para outro, quando talvez nós teríamos as melhores condições para avançar o ensino integral. Com mais qualidade, é uma oportunidade. Estamos discutindo isso. Os professores estão fazendo esse debate com os prefeitos. É só pegar o censo escolar e você vê a redução das escolas, a certa concentração, a exploração dos professores. Bom, nós temos uma oportunidade que nunca tivemos. Nós temos escola para todo mundo. Nunca tivemos isso. Nós podemos pensar em escola diferente. Certo? E se olharmos os projetos de escolas onde melhora a oferta com de qualidade da educação, são os países escandinavos, né? Onde a educação não tem nada a ver com o ensino médio, é uma coisa ridícula. Certo? Obviamente que tem as matérias básicas, mas tem muito a área lúdica, muita cultura, teatro, cinema, esporte, interação, sociabilidade, que as famílias cada vez têm menos condições de oferecer aos seus filhos. Nós estamos falando de uma sociedade que tinha lá famílias de 2 adultos, 2 ou 3 crianças. Hoje, nossas famílias é o quê? É um adulto e uma criança. Muitas vezes o adulto é um idoso.
Então, veja, a sociabilidade que se fazia em casa há 20, 30, 40 anos atrás, no final de semana, era um almoço na casa da sogra, do sogro, reunia aquele montão de gente. Sinceramente, eu nem sei se isso era bom, mas era um momento, não é? Tá certo? De ser possível considerar a diversidade, que tinha o primo que foi viajar, que trazia notícias, tinha aquele tio chato que tomava todas, tinha uma diversidade de realidades. Nós estamos perdendo isso. E as redes sociais vão nos colocando cada vez mais em bolhas homogêneas. Então, na minha rede do WhatsApp, só tem gente que torce para o Vasco. E se tem alguém que vai falar mal do Vasco, eu já elimino. Eu faço isso, faz bem. Hoje está difícil. Está difícil ficar sem ninguém. Mas veja, o sentido é que nós vamos tendo cada vez mais dificuldade de ouvir o outro, de conceber a diferença, de se colocar na posição do outro. Nós vamos construindo visões homogêneas. Isso leva ao que? A sociedade profundamente polarizada. Incapacidade, na verdade, de transitar, não é, com as diferenças. Eu penso, tá certo? Um modelo, vamos estudar educação, curioso, para mim o modelo de educação é educação para a vida toda. Acabou esta ideia de quem estuda são as crianças, os adolescentes e alguns jovens que chegam à universidade. Isso é o projeto de sociedade da era industrial. Na era agrária, tá certo? Não havia nem escola. Então, se aprendia em casa, com os mais velhos, tá certo? Na sociedade industrial, urbana, tem a escola. E quem estuda? São as crianças, os adolescentes, o jovem. O adulto não estuda porque o adulto sabe tudo. No máximo um livrinho, uma revistinha, porque ele sabe tudo. Na nossa sociedade, do jeito que estamos hoje, ninguém não sabe mais nada. Vamos viver, em média, 100 anos de idade. Alguém tem um projeto de vida para 100 anos de idade? Pensa sobre o que é o alimento da manhã ou da tarde, qual o tipo de sono, em que colchão, em que condições. Nós planejamos isso? Nada. Todo mundo quer chegar aos 100 anos com tudo funcionando. É possível, mas precisa, na verdade, enfrentar as faturas, né, que vão sendo apresentadas com o passar do tempo. Então é uma sociedade complexa e que exige estudar a vida toda. As corporações, as grandes empresas, elas têm as universidades corporativas. Elas já têm um método de ensino, pelo menos para quem trabalha. Não, é absurdo. O Brasil tem uma estrutura de escolas que fica fechada sábado, domingo. Isso podia ser um espaço enorme para reunir a comunidade. O mundo. Então temos espaço de botar a cabeça para pensar. Isso não cai do céu. Nós não precisamos planejar. Isso é um projeto de luta para a sociedade, de interação com a comunidade. Bom, a questão aí da representação de interesse. Bem, eu penso que nós estamos diante de uma oportunidade muito importante para redesenhar a representação do mundo do trabalho. Certo? E o mundo do trabalho hoje se divide basicamente em dois tipos distintos. Nós temos, digamos assim, o mundo do trabalho, né, cuja a centralidade capital-trabalho, a relação salarial é fundamental, mas é uma parte que está decrescendo do mundo do trabalho. E nós temos uma outra parte do mundo do trabalho que a centralidade não é a relação salarial, a centralidade é débito e crédito. Como assim? O salarial a gente sabe porque as pessoas, os trabalhadores lutam por salários maiores porque o salário é a condição daquela ocupação que lhe dá condições de viver minimamente. Mas a relação débito e crédito é aquela que a pessoa já sabe que a renda que ela vai ter não será suficiente para cobrir as suas despesas ao longo do mês. Então, ao longo do mês eu vou pagar aluguel, tem transporte, roupa, tem alimentação, eu sei mais ou menos que vou gastar X, mas o que eu ganho é isso. Então, a minha estratégia como trabalhador, na verdade, é uma estratégia de buscar crédito, digamos assim, para poder fechar minha conta. Ou seja, vou fazer qualquer coisa para viver. Qualquer coisa significa o endividamento. Nós estamos hoje em um país que a cada 10 famílias, tá certo? 8 estão endividadas. Que é uma forma de tentar cobrir o débito que a gente tem. Mas também pode ser os programas de transferência de renda. Pode ser também trabalhos ilegais.
pode ser também porque a ajuda da igreja, pode ser também o envolvimento do crime. Então tem uma parte do mundo do trabalho que a forma de representação vinculada à ideia de capital-trabalho já não serve muito. Porque o que ganha dimensão são os chamados trabalhos gerais. Se a gente perguntar para um professor, o que ele faz? Ele diz, não, sou um professor. Bom, é professor, tem em tese carteira assinada, tem uma identidade de categoria, certo? Tem um sindicato, tem pertencimento. Aí perguntamos a alguém, o que você faz? Eu trabalho no Uber, transporto pessoas, tá certo? 10 horas por dia, mas eu ganho pouco, então agora à noite eu vou trabalhar como segurança do restaurante. E no final de semana vou ajudar a vender produtos de embelezamento lá em casa. Ou seja, eu faço qualquer coisa. Eu posso ser passador de cachorro, posso ser piscineiro, jardineiro, segurança, motorista, posso ser qualquer coisa. São ocupações gerais. Ele trabalha, possivelmente, 70, 80, 90 horas por semana. E se nós perguntarmos o que você é? Sou qualquer coisa. Ou seja, ele não tem identidade, ele não tem pertencimento. Então, o sindicato, tal como nós temos, não tem o que dizer para esse. E, ao mesmo tempo, certo? Os sindicatos, muitas vezes, têm uma visão elitista do mundo do trabalho. Vou dar um exemplo. Nos anos 90, quando começou a ideia lá da terceirização, só em atividades meio, como o falou o nosso especialista, você, né? Era possível, era só em atividades meio, então só limpeza, segurança, etc. Segundo o Diese, havia nos anos 90, 14 milhões de trabalhadores terceirizados com carteira assinada. E a leitura que nós, da universidade, os estudiosos, não, terceirização é precarização. Terceirização, as pessoas ganham menos, em geral trabalham mais, tem mais acidentes de trabalho, certo? É algo inferior, portanto é precário. Nós somos contra. Então, todo mundo contra a terceirização. Segundo o mesmo Diese, dos 14 milhões de trabalhadores terceirizados, 80% deles nunca tinham tido anteriormente um trabalho com carteira assinada. Então, a terceirização e a precarização, quando eu trabalhava na Volkswagen como segurança, certo? Era contratado pela Volkswagen, tinha então meu salário definido pela negociação coletiva, etc. De repente, a empresa Volkswagen terceirizou e disse, olha, a Volkswagen, nós não somos especialistas em fazer segurança patrimonial, isso aqui é empresa especializada para isso, então demite o Márcio e contrata a empresa X especializada em segurança patrimonial, que por sua vez também contratou o Márcio lá. Então, só que agora eu trabalho para a Volkswagen, porém, relacionado à categoria de segurança. Salário menor, jornada maior, etc. Então, para mim, que antes estava na Volkswagen e foi depois trabalhar como terceirizado, é uma precarização. Mas quando a pessoa foi trabalhar como faxineiro ou segurança e antes não tinha tido um emprego assalariado com carteira assinada, não foi precarização, foi uma ascensão. Ele não tinha nada. 80% dos 14 milhões de trabalhadores terceirizados, segundo o Diese, não tinham nada melhor. Então foi um salto para ele. E nós, sindicatos, tá certo? Nós, pesquisadores, do alto nosso, terceirização, sou contra. Mas como você é contra o meu trabalho? Eu não tinha nada, agora que eu tenho, você é contra mim. Com quem vai ficar esse trabalhador? A mesma coisa agora. Não, contra os trabalhadores de plataforma, são explorados e tal. Acontece que esse trabalhador está transportando gente com um carro porque não tem outra coisa, ele perdeu um emprego, isso aí é uma salvação. E nós não, mas isso aí é precarização. É como nós vamos trabalhar com essa gente. Que linguagem nós vamos utilizar? No estado de São Paulo, de 2015 a 2019, 50 mil surdos, deficientes auditivos, tiraram a carta de motorista e foram trabalhar com Uber ou qualquer coisa disso. Mas o Uber precariza, mas eu não tinha nada. Tira o Uber e eu vou fazer o quê? O que você me diz? Qual é a alternativa que você me dá? Certo? Então, é preciso nos colocar no lugar dos outros para saber como é que nós vamos reagir. Bom, acho que é isso. Mirando é uma coisa da recuperação social e, enfim, os problemas que nós estamos vivendo do ponto de vista do enfrentamento, né, o neoliberalismo é a forma de gestão de um capitalismo que não tem condições de crescer.
Então, ele, na verdade, vai encaminhando possibilidades em que alguns sobrevivem muito bem e outros ficam totalmente à margem. Eu penso que a saída para isso é mudar a nossa posição relativa no mundo. Né? Isso é difícil fazer sozinho, precisa ser feito com um conjunto de outros países. Nós precisamos reunir a CELAC, né? Reunir os países latino-americanos, nós podemos construir um espaço, um novo polo, inclusive quando está se discutindo a reformulação das cadeias globais, tem um espaço, eu acredito, para fazer isso. Né? Mas precisa ter estratégia. Eu vou ficar por aqui para a gente ter uma outra rodada, sempre. Tem 25 minutos para você. Eu tenho já duas pessoas aqui, mas eu quero fazer uma pergunta rápida. Hoje, a gente está conversando com você e está passando pelo Facebook. Mas de segunda a segunda, o Brasil Paralelo coloca as informações que eles querem sobre o tipo de Brasil que eles acham que existe, sobre o tipo de pensamento que eles acham que tem que chegar na cabeça das pessoas. Assim como hoje nós temos uma certa dificuldade para a gente poder dialogar com os trabalhadores, por incrível que pareça, teve uma certa ascensão de diversos youtubers, TikTok de esquerda. Mas a gente ainda tem uma dificuldade de criar uma estrutura semelhante ao Brasil Paralelo que crie uma discussão e um debate do qual é a nossa visão. Você acha que hoje esse campo, que talvez a gente chamaria de progressista, ainda não conseguiu compreender esse debate, dessa discussão de ideias e como levar essas ideias, não somente dentro da relação de trabalho, mas na relação do dia a dia? Porque, como eu falei, o Brasil Paralelo faz série, faz filme, faz um montão de coisa para chegar na cabeça dessas pessoas. Você na frente, depois. Boa noite a todos e todas. Quero primeiro aqui registrar a alegria de estar aqui com o professor. Na última vez que a gente se viu foi na aula magna da Dilma aqui na UERJ, uma semana antes da pandemia. Ali estava começando o curso de mestrado da FLAX, da Fundação Pessoa Branco, e foi muito interessante. Sinal que a gente conseguiu sobreviver à pandemia e a um governo fascista. Já disse isso em outras oportunidades, como se fosse uma inspiração para mim, e fiz esse mestrado citando muito o senhor e também Maria da Conceição Tavares, que eu admiro. E quero aqui até registrar a nova geração que está chegando aqui, que é com prazer, que é a primeira vez que eu estou pessoalmente aqui com ela, Juliane Furno. Primeira vez, eu admiro tanto você, as suas lives e etc. E aí quero fazer até uma provocação, porque eu fui professor 8 anos, antes de trabalhar na Petrobras por 30 anos. Por 30 anos. E aí foi, professor nunca deixa de ser, né? E aí, na sua fala de a gente pensar no futuro, o que está se pensando para o futuro com essa reforma do ensino médio agora? Né? A gente tem um percentual tão pequeno da nossa juventude que chega a se formar numa universidade e trabalhar com aquilo que estudou, com aquilo que se formou. Né? Então, muitos ficam pelo caminho. O que está se pensando em termos de futuro para esse país com essa reforma agora? Né? E uma outra questão que é tão importante para nós aqui no Rio de Janeiro é a questão da retomada da indústria naval. Né? A gente conseguiu uma grande encomenda de navios do governo Lula, né? A Lava Jato derrubou a indústria naval, assim como derrubou as construtoras, derrubou, né, as demais indústrias, né? E a indústria naval aqui no Brasil, ela concorre diretamente com China e Coreia do Sul. Né? Então, dentro daquilo que o senhor colocou sobre a China, mas o companheiro aqui também falou, da importância de a gente, de novo, retomar essa indústria aqui para o Estado. Foi no dia 6 de março.
Vou nem falar de baixo. Você não falou Boa noite a todas e a todos. Márcio, só me apresentar, né? Sou Vinícius Assunção, sou vice-presidente da CONTRAF, lá da Confederação Pajubândia, né? E sou filho do professor Antônio, um dos bancários do DE, ele é meu pai. Mas eu queria saudar aqui a iniciativa do Simbo, né? O debate, trazer o Márcio aqui, né? Um debate, escutar o Márcio é super importante para a gente entender o que a gente vai fazer para o futuro em várias áreas, né? Da economia, né? A gente discute educação, discute uma série de aspectos, então é bastante produtivo. Eu queria pegar a tua fala lá antes das respostas, você fez uma fala sobre a questão do agronegócio. Isso é uma coisa que eu tenho debatido muito com isso. É assim, o Lula falou na campanha dele que o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. Né? E em contrapartida nós temos 30 milhões de brasileiros passando fome. Como é que a gente resolve isso assim? Nós temos políticas sociais sendo de inclusão, sendo colocadas em prática pelo governo. Volta da minha casa, minha vida, Bolsa Família, etc, etc. Tal. Mas acho que só isso ainda vai ser insuficiente pelo Brasil, que nós estamos encontrando muita miséria, né? Muita pobreza. E o agronegócio, você falou, representar o litoral e concentrando uma riqueza que não é de toda a população interior, mas ali há uma concentração de riqueza muito grande em cima de algumas pessoas. Então, como é que a gente inverte esse processo? Né? É simplesmente taxando, simplesmente fazendo uma reforma, e aí incluindo dentro dessa reforma tributária, dentro de impostos, etc e tal, porque assim, na pandemia, a gente via por que a picanha, Lula virou peça de campanha do nosso presidente. Porque a picanha estava caríssima aqui, mas por que estava caríssima? Porque eles estão exportando tudo e ganhando muito dinheiro e deixando a sobra aqui, a lei da oferta e da procura, né? Pouca oferta, muita procura, o preço subiu, foi lá em cima. Então, como é que a gente inverte isso? E entende que esse setor da economia ele é fundamental para a gente atacar a pobreza e a fome no país. É isso que eu queria escutar você, transportando um pouquinho para o. Não quero botar você no lugar de ninguém lá no governo, mas como você responder como se você estivesse no governo, qual seria a sua principal ação? Tem que ser um provocador. Tem que falar que eu sou botafoguense. Agora eu vou explicar. Eu sou botafoguense. Não. Ainda tem. Olha o tempo. Eu ia falar para o talvez a gente finalizar. É 9h30. Porque o nosso tempo está com. Não é nada, porrada. Não é. Eu acho que pode falar. É só para a gente não avançar muito, porque a gente já está. Não, só pergunto. Só bem rapidinho. Acho que não está ligado. Meu nome é Lúcia, eu sou professora de geografia, vou fazer a pergunta bem rápida. Então, você deu aí umas soluções, né, para a gente pensar esse futuro, mas eu acho que são soluções que dependem das políticas públicas. Então, eu acho que tem uma parte da população que fica esperando, né, para ver o que o governo faz. A outra, que é organizada em sindicatos, fica esperando o que seus sindicatos fazem. Então, eu queria saber de você o que você acha assim, de saídas coletivas, mas que não estão ligadas a políticas públicas nem aos sindicatos. Por exemplo, desenvolvimento local, organizações que se coletivamente buscam uma saída. O que você acha disso também como uma coisa para pensar o futuro? Bom, mais uma vez também muito obrigado pelas questões aqui formuladas. Bom, em relação a esse tema que o Arthur nos trouxe, do ponto de vista de como nós entramos na era digital, nós, digamos, os progressistas, né, a esquerda, seja qual for o termo que a gente vai nos identificar, nós não entramos bem.
especialmente na primeira fase da era digital, que foi quando as pessoas, as empresas, o governo foi transferindo para a internet informações preciosas. Nós colocamos para dentro da internet a nossa lista telefônica, não é isso? Colocamos os filmes, os vídeos, as fotos, né? Os pagamentos, os registros de onde a gente foi, né? Um aplicativo de distância, um conjunto de informações do nosso cotidiano foram passados para dentro da internet. As empresas também fizeram isso, os governos também fizeram, e isso constituiu, na verdade, um conjunto enorme de informações que foram sendo sistematizadas, certo? E operadas a partir de algoritmos, né, que, de certa maneira, constituíram um modelo próprio de negócio, que é a datificação, e que hoje são as empresas de maior valorização, pelo menos no Ocidente, do ponto de vista de lucratividade, de rentabilidade. Não são mais as empresas petrolíferas, são o sistema chamado sistema GAFAM, né, que é a primeira letra de Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft. Essas são as grandes empresas, do ponto de vista de ocupação, inclusive, e que operam em países que não têm fronteiras, não pagam impostos. Então, um modelo de negócio excepcional. E, de certa maneira, nós avançamos de forma tardia para dentro destas formas de operar através de rede, sem nos preocupar com uma questão essencial, que é, basicamente, a soberania tecnológica. O trabalho que nós fazemos de redes, de WhatsApp, de canais, etc., isso tudo fortalece ainda mais os dados para que essas grandes empresas ganhem mais dinheiro. Vocês viram esse chat GPT que agora está sendo utilizado, etc., ele resultou do acúmulo dos últimos 3 anos, com a pandemia. Muitas lives começaram a ser feitas, né? E sobretudo do ponto de vista da área da educação, aulas, seminários, oficinas, tudo feitas por esses instrumentais oferecidos inicialmente gratuitamente. Então todas as informações, as aulas que foram dadas, tudo foram depositadas nessas grandes empresas. E esse conjunto enorme de informações, tá certo, sistematizadas, operadas por algoritmos, ofereceram essa novidade. Eu pertenço a uma universidade que, lá até os anos 90, por exemplo, tudo que a universidade fazia era software livre. E, de repente, nós passamos a depender da Microsoft, porque era mais barato, etc. Se a gente for olhar quanto as universidades brasileiras estão gastando, pagando royalties hoje para essas grandes empresas, é um absurdo. Até pouco tempo, inclusive, a minha universidade, a gente tinha plataforma produzida internamente para o correio eletrônico, tá certo? A house, era tudo da própria universidade, mas de repente, não, agora é tudo Gmail. Era barato, né? Era gratuito, e agora? Então, nós fomos passando a nossa riqueza. Né? Eu não conheço, também não é minha área, país que tenha colocado o seu censo educacional depositado nos Estados Unidos. O Ministério Público de São Paulo passa para a Microsoft todas as decisões judiciais do Estado de São Paulo. O que significa isso? Um conjunto de informações, de dados essenciais. Então, conversamos aqui, nossa, como nós não temos um projeto de ciência e tecnologia, eu não sei o que serve ciência e tecnologia no Brasil. Para que nós estamos fazendo tese, pesquisa? Para quem? Se o país nos últimos 30 anos aumentou a sua dependência do exterior, pagando cada vez mais royalties, não temos patentes. A ciência e tecnologia, imagina eu, tinha que estar vinculado ao projeto de que nós queremos fazer. Não há justificativa que o país, por exemplo, não tenha o GPS. Por que nós não construímos o GPS? Porque tem lá nos Estados Unidos. A China tem o deles, a União Europeia tem o deles, o Japão tem o deles, a Rússia tem o deles. Nós não podemos ter? Não tem porque não sabemos? Não é isso. Não tem estratégia. O Bolsonaro tem o canal dele e que emite informações, eles estão crescendo, inclusive. Nós, que canal temos? É o YouTube.
Mas o YouTube não é nosso. Por que não fazemos o nosso aplicativo? Por que temos que utilizar a rede dos outros, estrangeira? Todas as informações vão para eles. Eles ficam guardando as informações. A gente dá de grátis. De grátis. Então, é um país sem estratégia. E esse é o essencial. Os sindicatos têm informações do seu público. Quem, em tese, deve representar. Né? Porque todo mundo tem celular, deve ter Facebook, deve ter WhatsApp, etc, etc. O sindicato estuda o seu público. O que o cara que é do sindicato está dizendo no Facebook? Tem vários estudos sobre isso. É um sindicalismo inteligente, tá certo? Eu vou ter que falar para minha... Dos que eu acompanho, tantos por cento são do Flamengo. Então eu vou lá fazer uma assembleia e falar mal do Flamengo. Não vai dar certo. Eu preciso saber o que o pessoal está pensando para poder falar, reagir, atuar. O Vinícius faz isso. Faz isso? Então, os sindicatos bancários têm bom, não vou entrar no meio, estou dizendo, temos ilhas, tá certo? A ação do sindicato é pensar, na verdade, a estratégia dentro da classe trabalhadora da forma que ela vive hoje. Antes era aí no local de trabalho, etc. Isso hoje é cada vez mais complicado. Então, preciso pensar dentro dessa nova realidade. Veja, a Rússia, diante das sanções, da posição do Ocidente, etc., o que aconteceu? Eles tinham lá os aviões, o sistema aéreo deles, tudo era Boeing ou qual é a outra companhia? Airbus. Né? Aí chegou assim, não, sanção devolve os aviões, tudo é no sistema de aluguel, e o governo, não vamos devolver os aviões, mas vamos a partir dali, porque obviamente se não tiver peça nem nada, os aviões não andam mais. Não é? Então, eles desenvolveram um processo de internalização da tecnologia da aviação civil. E o projeto deles é, nos próximos 7 anos, de 2030, construir 1.015 aviões de grande porte, com tecnologia nacional. Eles estão fazendo um processo de substituição e importação forçado. Não podemos fazer isso, nós temos a Embraer, tá certo? Poderia ter um projeto aqui de nacionalização, porque é ridícula a posição do Brasil. A liderança alemã veio aqui e é o seguinte, olha, o Brasil não quer mandar armamento para a Ucrânia. Não, imagina, o Brasil não vai. Então vocês não vão poder exportar o Guarani lá, que é o que a Filipinas ia comprar. Por quê? Porque o carro lá, ele tem uma partezinha de peça que é alemã. Ou como nós, quando queremos exportar para a Venezuela, o Super Tucano, os americanos não deixaram porque tem uma parte lá da aviônica, sei lá, que é americana. Estou querendo chamar a atenção, nós temos um país de oportunidades. Ou nós aumentamos essa perspectiva da soberania nacional, não é? Da autonomia nacional, isso tem a ver com a ciência e tecnologia, isso tem a ver com a educação. Então, pensar a formação, que é uma coisa ridícula. O Brasil tem 4.200.000 pessoas vivendo fora, nunca tivemos tanta gente. Quem são essas pessoas? Uma grande parte de gente formada no Brasil, que foi estudar fora, não tem espaço aqui para ir embora. Aí você diz, não, mas vem cá, mas o governo já começou bem, já aumentou a bolsa. Bom, ainda bem, tá certo? Mas aumentar a bolsa é suficiente se não tiver uma estratégia? O que aconteceu no ensino superior brasileiro nos últimos 4, 3 anos? Para onde nós estamos indo? É um ensino razoável, está ruim, está bom, excelente? Vamos formar um diagnóstico e ver o que nós precisamos olhar melhor no nosso ensino superior, por exemplo. Nós tínhamos 1.500 doutores formados nos anos 80. Chegamos a ter 20.000 doutores. Mas para que formam tanto doutor? Para que serve o doutor? Vai trabalhar onde? Na Coreia do Sul, de cada 10 doutores, 9 estão dentro da fábrica. Aqui no Brasil, de cada 10 doutores, 9 estão na faculdade, dando aula. Isso que eu estou querendo chamar a atenção, do ponto de vista de olharmos o médio e longo prazo. Em 1932, há quase 100 anos atrás, teve um manifesto, né, dos que olharam a educação brasileira. Pioneiro da educação. Oi? Pioneiro da educação. Sim, chamado Pioneiro da Educação. Precisamos ter uma educação que dialogue com o Brasil urbano, o Brasil industrial. Nós precisamos ter uma educação que dialogue com essa nova era digital.
Eu não sou dessa área, mas tem gente que estuda isso, tem que reunir as melhores cabeças do país. Sobre o que fazer sobre a questão do agronegócio, eu penso que já se esgotou no Brasil a estratégia de gerir socialmente os pobres. Porque o que nós temos feito é isso, é transferência de renda. Eu comecei em 2001 com o governo da Marta Suplicy, fui secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade, e nós fizemos isso era um governo da Marta, que havia vencido o Maluf, e depois de um governo que era anteriormente malufista. Né? E aí precisamos aqui cuidar dos pobres. Nós fizemos um estudo lá em São Paulo, isso há 20 anos, mais de 20 anos atrás, com os dados de 1999 e 2000, e ele demonstrou o seguinte: São Paulo, que era a capital industrial do Brasil, da América Latina, não era mais industrial, era uma cidade de serviços. Mas o que pode fazer um prefeito? Pode fazer uma política industrial ou industrialização? Não pode, isso aí depende do Estado, do governo federal, não sei o quê. Então, o que nós podemos fazer? Bom, há uma massa de sobrantes nas periferias da cidade de São Paulo, 20 anos atrás. E essa massa de sobrantes está praticamente contaminada pelo crime organizado e pelas igrejas. O que a gente pode fazer nisso? O trânsito, quando o trânsito está muito ruim, é melhor as pessoas estacionar num lugar, esperar o trânsito passar para melhorar. Então vamos oferecer transferência de renda vinculada à formação, a desenvolvimento local. Tinha uma estratégia de inclusão social que foi pensada para isso, enquanto a gente aguardava cair o Fernando Henrique e assumir um governo nosso que precisa ter uma visão de reorganização econômica do país. Certo? Então isso foi feito lá. Nós chegamos a ter 500 mil famílias, é o maior programa de transferência de renda, olhando. Não vou gastar o tempo para explicar como é que a gente funcionava. Aí começou em 2013, o governo do presidente Lula tinha aquele programa Fome Zero. Não é? O programa Fome Zero era muito mais interessante, me parece, porque ele era, na verdade, um programa que visava a emancipação dos pobres feita pelos próprios pobres. Certo? Então, isso significaria, na verdade, que o cadastro dos pobres era feito pelos pobres e não pela prefeitura. Isso, quando começou a ser feito assim, deu um alarme. Os prefeitos falaram: Deus me livre, só faltava essa, agora nós vamos perder os nossos pobres, porque os pobres aqui são massa de manobra, ou não são? Então não podemos perder os pobres. E criou uma tensão. Aí o que aconteceu? Né? Política tem o seu tempo, tem que fazer ações, tem resultados, tem que ser um governo de entrega. O que aconteceu? O Fome Zero desapareceu e entrou o Bolsa Família. Bolsa Família é um programa fantástico, etc. Mas não mudou a relação com os pobres. Quem faz o cadastro, quem cuida, quem tira, são as prefeituras. Quem mudou isso foi o Bolsonaro, que centralizou tudo na Caixa Econômica. E um grande banco de comunicação, de informações, de dados, que eles utilizaram certamente para as eleições. Então não mudou a natureza do pobre, porque, na verdade, o que a gente fez foi uma modernização do padrão de consumo. Não mudou a estrutura produtiva do Brasil, mas deu renda para as pessoas poderem consumir. Consumir o quê? Em grande parte, produtos que vêm do exterior. E foi o que a Dilma se deu conta lá em 2013, 2014, foi o seguinte: quanto mais renda se dá para os pobres, eu não sou contra a renda dos pobres, Deus me livre, mas quanto mais renda se dá para a população vai aonde? Vai no supermercado, vai comprar, é natural, não vai brincar na bolsa de valores, tá certo? E vai procurar aquilo que o Brasil não produz mais. E, portanto, aumenta a importação nossa. Então tem um vazamento de renda. Você produz aqui, dá renda, as pessoas vão comprar, mas o produto vem do exterior, você gera emprego em outros países. Você teria, em tese, tá certo? Um programa de transferência vinculada à produção, estrutura produtiva. Um programa, por exemplo, fantástico é as compras públicas, não é isso? Que foi feito, eu não lembro mais o nome daquilo, mas sim, mas tem um nome que é da merenda escolar. A prefeitura compra do MST, compra não sei o quê. PA. Obrigado. Então, isso vincula a renda com a produção. Se você não mudar a estrutura produtiva, você depende cada vez mais do exterior. Então, eu penso que a questão do agronegócio não é, não sou entre aqueles contra o agronegócio, pelo contrário, até, digamos, olhando o que fez o Getúlio lá em 1933, tá certo? Ele queria montar uma base industrial, mas não tem dinheiro para fazer a base industrial. Então, ele, na verdade, defende
o agronegócio da época, o café, né, compra café, queima café para manter o preço, etc., mas aplica um tributo sobre a exportação e isso faz uma poupança para poder viabilizar a reconversão do país para uma base industrial. Então, acho que isso é importante se refletir sobre essa possibilidade. Né? A Argentina fez isso, não é uma coisa simples, mas como a própria direita já está fazendo, como fez o Gallardo, vamos pegar talvez aí uma carona. Né? Mas mais do que isso, o agronegócio brasileiro ele é muito dependente do exterior. Nós não produzimos sementes, não produzimos fertilizantes, tá certo? Não produzimos maquinário, por exemplo. Se você olha a estrutura industrial da China, eles têm uma quantidade enorme de empresas que produzem para pequena produção, para áreas pequenas, pequeno trator, colheitador, etc. Nós não temos isso. Nós temos uma produção sempre para aquelas grandes ceifadoras, aqueles tratores enormes e tal, mas a pequena produção não tem. Nós temos uma base enorme, digamos assim, para avançar na industrialização vinculada ao agronegócio. Pois é. Mas isso é um acordo político, não é um problema econômico. O Brasil tem, como eu falei, tem mais de 7 bilhões de reais depositados, não nos falta dinheiro. Certo? O Brasil sabe que é um país em construção, falta estrada, falta casa, falta um montão de coisa no Brasil. Para fazer isso, nós temos tecnologia, nós temos mão de obra. E tem dinheiro, por que não faz? É um problema econômico? Não, é um problema político. Porque quem tem dinheiro, se nós tivéssemos muito dinheiro no sistema financeiro, a gente não ia tirar o dinheiro assim de facilmente e comprar um terreno, construir um prédio, equipamento, contratar pessoas. Mexer com pessoas não é fácil. Depois tem o cara do tributo, enfim, as complicações de produzir. Por que eu vou tirar o dinheiro para fazer tudo isso se eu estou ganhando muito bem em sistema financeiro? Eu só vou tirar o dinheiro se o ganho que eu tenho financeiro ele não é mais aquele ganho e eu posso ter um ganho maior aplicando produtivamente. Mas para fazer isso eu tenho que ter garantia de que não vai ter recessão. Imagina, os empresários, diante do apelo da presidenta Dilma lá em 2012, 2013, que ela pegou lá digamos, a demanda da Fiesp, né? Reduz a taxa de juros, desvaloriza a moeda, reduz o custo da energia elétrica, desonera, ele fez tudo, diz, olha, agora vocês investem. Imagina se o empresário tivesse investido. Porque qualquer projeto de investimento leva 1 ano, 2 anos. Começaria lá em 2013, 2014. 2014 a empresa está pronta para produzir. Aí vem a recessão. O cara quebrou, jogou fora o dinheiro. Por isso que o presidente não tem falado, olha, eu quero garantir, tá certo? Não vai ter recessão no país. Né? Vai ter crescimento, a energia vai ser barata. Tem que dar essas garantias para o empresário, para o capitalista. Então isso é, na verdade, uma relação, é quase um acordo político, não é econômico. E essa é a nossa batalha que nós estamos enfrentando, a questão dos juros no Brasil. Com essa taxa de juros, nenhum de nós, se tivesse dinheiro, ia tirar dinheiro do banco e tentar uma atividade produtiva, porque sabe que o retorno não vai ser o mesmo. Então, para que vamos fazer isso? Bom, e para terminar, o tema que a Lúcia coloca, quer dizer, obviamente que depende tudo de políticas públicas, não é? Agora, o fato é que nós temos feito poucas experiências, tá certo? Porque como esse é um país continental, a gente sempre quer pensar já em políticas nacionais, experiências nacionais, e eu penso o seguinte, por exemplo, o governo do PT, começou do Lula, ele trouxe muitas experiências municipais, experiências localizadas, experiências que foram implementadas, que tiveram, até para saber se dá certo, por exemplo. Uma dessas experiências, os chamados bancos comunitários que nós temos. Nós temos 100 e poucos bancos comunitários que operam com moeda social. Eu acho que isso é uma área muito interessante de ser considerada. Uma grande parte do país, a moeda, o real, pode ser operado de outra forma. Então, iniciativas, eu penso assim, que são fundamentais. Né? Por exemplo, os sindicatos. Nós viemos de uma trajetória que os sindicatos, na verdade, são especialistas na relação capital-trabalho. Então, cada dirigente sindical, no mínimo, tem que saber a CLT de embora salteado, porque o trabalhador vai chegar lá e você foi demitido, foi. O patrão pagou os seus direitos, não pagou. Se não pagou, vai ter que estar na justiça. Ele tem que saber dessa circunstância. Agora, se a gente for olhar como é que opera
uma instituição religiosa. Eu vim aqui no sindicato. O que aconteceu, Márcio? Eu perdi o meu emprego. Ah, companheiro, você perdeu o emprego porque o patrão é assim, porque o governo é assado. O dirigente sindical sabe explicar por que a pessoa foi demitida. Tá certo? Mas, companheiro, estamos juntos. Mas o sindicato tem o que oferecer a esse trabalhador? Ele tem um curso de formação, ele tem algum recurso para financiar, se porventura ele quiser montar um negócio, ele tem algum auxílio, sei lá, uma cesta básica, ele tem alguma coisa de recepcionar esse trabalhador que perdeu o emprego? Não, se perdeu o emprego, a legislação só garante que quem é sindicalizado, tá certo? Quem tem emprego, se não perdeu o emprego, não tem o que dizer sobre você. Então eu vou embora. Mas estamos juntos, companheiros. Aí o Márcio vai lá na Assembleia X, tá certo? Primeiro o pastor não chama ninguém de companheiro, ele chama pelo nome. Como é que são o nome? Márcio, ele vai chamar o Márcio, a Maria, sabe o nome de todo mundo, não é companheiro. Chama pela pessoa, porque nessa sociedade de empregos precários, empregos gerais, as pessoas não têm identidade, mas eu pertenço à igreja do pastor X. Eu tenho uma identidade. Então o que aconteceu, Márcio? Eu perdi o emprego. Márcio, vem no lugar certo. Aqui nós vamos resolver o seu problema, tá certo? Porque o seu Paulo está lá no final. Levanta seu Paulo. O seu Paulo chegou a semana passada e também estava desempregado. E hoje o seu Paulo está trabalhando. Aleluia! E está trabalhando porque a dona Maria, que trabalha no supermercado, informou a mim, que sou pastor, que havia uma vaga e hoje o senhor não está trabalhando lá. Ele deu um exemplo concreto. Ele deu esperança. É óbvio que a igreja não vai resolver o problema do desemprego. Mas ela dá esperança. Você está bem, hein? Você gostando. Não estou dizendo que os sindicatos têm que virar igreja, mas os sindicatos têm que trabalhar com a esperança. Não, os sindicatos não precisam ser tão iluministas como são. Você diz, olha, a situação está ruim e vai piorar. Olha, e nem vou vir mais para saber isso, entende? É como eu for numa consulta médica. Chegar lá no médico, olha, é o seguinte, a situação, fiz exame, o senhor está com câncer. Câncer? É um câncer muito interessante, porque foi descoberto em 1953 por um estudioso inglês, Dr. Roberto, inclusive, já teve um problema de caso de família. Ele disse, doutor, 15 minutos, tudo bem, o senhor até me explicou o que é o câncer, o que o cara descobriu. Eu quero saber o seguinte, tem cura? Não quero saber a descrição da... Tem cura, doutor? Olha, não sei não, viu? Bom, o cara levanta, vai embora, vai um curandeiro, um pastor, vai alguém que lhe dê esperança. Eu não estou querendo dizer que nós temos que mentir sobre a realidade, nós temos que falar sobre esperança. As pessoas têm que sair acreditando que elas têm importância e que elas estão no lugar certo, que é o sindicato, porque se não for o sindicato, o que vai ser? Ou o crime organizado. Porque também o crime organizado é uma confraria de proteção de quem está lá. Nós precisamos ter essa confraria de proteção dos trabalhadores. Então, essa é a questão seguinte: como é que nós vamos trabalhar com essa nova massa, essa classe trabalhadora que está exposta à realidade? Mudou. Nós precisamos mudar também. E por isso que precisamos entender a realidade, precisamos estudar. Precisamos planejar de forma estratégica. Porque é mais fácil assim, não, os trabalhadores não vêm, eles não querem nada com nada, eu fiz a minha parte, fiz um boletimzinho, entreguei, mas as pessoas estão lendo o boletim. A gente fez uma pesquisa para saber se eles leem, e se acham bom, acham ruim. Tem que ter um espírito da dúvida, para avaliar o que fazemos, tá certo? Porque às vezes não é mais isso, mudou, vamos fazer de outra maneira. Como dizia o Einstein, não é isso? Fazendo sempre a mesma coisa, eu já sei o resultado. Se o resultado está bom, continuar fazendo a mesma coisa. Agora, se o resultado não está bom, precisa fazer diferente. E isso não tem receita, isso é experimentação. Gente, eu não sou toda a verdade, eu fui Gente, primeiro eu quero estar aqui para agradecer ao Márcio que veio aqui propriamente para a gente, todo mundo que organizou essa atividade. Eu queria ver, lógico, é possível a gente conseguir tirar uma foto de todo mundo aqui na frente, eu pedi para o pessoal vir aqui na frente e lembrar que sindicato
está sempre aberto para todo mundo que quiser conhecer todos os nossos cursos e dialogar mais com a gente. Obrigado a todos. Aleluia, irmão.